tecnicamente, a gente vê que existe mesmo a superioridade do Flamengo diante das outras equipes. E tanto é que, quando aconteceu as substituições, né, o Flamengo praticamente com o seu time titular, ele botou o jogo de igual para igual e até poderia ter ganho esse jogo, na minha opinião. Eu falava isso até com os amigos no final do primeiro tempo. Eu achava que o Flamengo ganhando de 1-0, o Dorival ia voltar para o segundo tempo com essa gordura no placar e já com os titulares, com os jogadores que terminaram, né, que são os principais, que terminaram o jogo. Pedro, Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro. Deveria, pelo menos, né? Não, botou os caras já com 1-1, que ele nem contava com isso, né? Com esse empate. Até o Eric Faria falou na transmissão que ele ficou muito irritado com o empate, porque ele queria fazer as alterações, botar o Everton Ribeiro e o Pedro ainda em vantagem, lógico. Mas aí depois que entraram Vidal, Gabigol e Arrascaeta. Ou seja, para mim, o Dorival errou 2 vezes, porque já deveria ter começado com esses caras. E tá bom, deu certo, ganhou o primeiro tempo ali, 1-0. Aí era para colocar os caras no intervalo, não acha não, o Valdemar? Pois é. Por que você abre mão, né, de colocar os jogadores que você tem que colocar numa partida, né? Lá no Flamengo de 2006, que você fala que eu fui injustiçado, muito a gente tirava... Valdemar, você foi campeão da Copa do Brasil, Valdemar. Você foi campeão. Aquele time, tinha que estar o senhor aí, o senhor Valdemar, na foto ali, com certeza, porque o Ney Franco só ganhou a final do Vasco, você levou até a semifinal. Até hoje eu não entendi. Aliás, já fica o convite aqui. Vamos fazer aqui no nosso quadro Olha Quem Fala, Futebol Raiz, o nosso quadro de entrevistas, como se fosse um podcast aqui no canal, que não é podcast, não gosto desse nome, mas enfim, nosso quadro de entrevistas exclusivas. Vamos entrevistar o Marcos Braz, já está fechado. O Marcos Braz estava naquela época já, não sei se ele era vice-presidente, acho que ele não era vice de futebol, não, ele era gerente, alguma coisa assim. E a gente vai perguntar para ele por que o senhor foi demitido, porque ninguém entende, até hoje ninguém consegue explicar isso aí, ninguém me explicou. Mas depois dele eu gostaria que você me escutasse também, porque eu adoraria ouvir a versão dele, né? Mas eu não sei por que se abre mão, né, de você colocar... Pô, o cara está ali para trabalhar, ele tem que jogar, ele foi feito para jogar, pô, ele foi contratado para jogar. E naquela época de 2006, a gente tirava um jogador, por exemplo, tirava o Renato Abreu do time, né, para economizar esse jogador, né, dar uma segurada nele e tal, porque os controles e avaliações, eles não eram conforme acontecem hoje, né? Mas você tirava o jogador fica brabo, fica chateado. Brabo não, porque naquela época, o ambiente que foi criado no Flamengo, o jogador ficava chateado de sair, falava com a gente, queria jogar, não, vai ficar de fora. Entendeu? Então o jogador ficava de fora. A gente ia fazendo um rodízio entre eles, né? A gente não substituía tanto. Mas jogava toda quarta e domingo, pô. Exato. Eles jogavam toda quarta e domingo. Eles não vêm jogando direto, eles vêm jogando só realmente nas Copas. Então, não teria problema nenhum eles jogarem, né, jogaram no meio de semana na quarta e jogarem hoje, né, e eventualmente jogar pelo menos meio tempo também, ou meio jogo no meio de semana. Eu acho que foi excelente a sua observação, quando no intervalo, se esses caras tivessem entrado, entendeu? Parte deles, eu acho que o Flamengo aí, teria... Eu acho, Valdemar, não sei se você vai concordar comigo, tem a questão da chamada confiança. O time conseguiu, num primeiro tempo, segurar o ímpeto do melhor time, né, da melhor equipe do campeonato, conseguiu fazer um gol com um time misto e até bem... mesmo que o Flamengo tenha um reserva, como o David está falando aí, a mais, a menos, enfim. Mas o time que o Flamengo entrou hoje não era nem o top. Por exemplo, se você for considerar que o Vidal, não é o A total, né? Porque o A total tem o Vidal de titular também, de titular do A. Assim, o time deu conta do recado. Então, ele manteve. Eu acho que o erro foi achar que o Palmeiras não viesse para cima. Assim como quando deu uns 5, 10 minutos, o Palmeiras pressionando, quando teve aquele gol anulado, né, por conta do Rafael Veiga, ali eu acho que ele deveria ter mudado. Ter entrado principalmente com o Vidal, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Porque o que estava faltando para o Flamengo? Segurar a bola, controlar o jogo. Ter o meio, né?
Exatamente. Isso, Então, você exatamente. tinha que mexer no meio. Isso então, aí. assim, não concordei, por exemplo, com a saída do Marinho, que ele estava fazendo isso de segurar a bola lá na frente. O Everton nem tanto. O Everton, no caso, Cebolinha. Então, assim, achei que ali ele poderia ter feito, foi um erro de estratégia. E aí também acho aquilo, me pareceu que ele, assim, abriu mão do Campeonato Brasileiro, né? É verdade. Ele abriu mão do Deu Campeonato essa impressão Brasileiro. mesmo, deu essa impressão. Exato. Aí, assim, é outra história, se abriu ou não, é essa a impressão, não dá para dizer que ele abriu. Mas quando eu vi a escalação, eu achei esquisita. Eu falei, pô, uma escalação assim que não era aquilo que a gente estava imaginando. Por exemplo, o Pedro. Eu acho que se você quer controlar a bola, um cara que sabe segurar a bola na frente é o Pedro. Isso. Ele entra com o Pedro depois. Então, eu acho que as escolhas Até foi minha pergunta para ele, né, o Lu, lá naquela coletiva, porque ele recebeu muitas ligações diretas. Até você observou isso também, eu fiz a pergunta para ele. Ele recebeu muitas ligações diretas do Santos, inclusive, e ele dava sequência nessas hoje, ligações diretas. O Everton fez isso, um gol em cima do Flamengo, buscando, acho que era o Dudu, não sei quem tá, o Rony lá na frente. O Pablo jogou para fora e o Santos foi lá e conseguiu segurar, mas... O Pablo foi mal mesmo. Né? O Pablo foi mal assim, nesse lance e no jogo não foi tão bem, não. E agora e depois... pode falar. Mas depois, Luciana, também a gente que está do lado de fora, né? A coisa fica mais fácil, né?